Olá, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento doutrinário em que a gente vai conversar a respeito do nosso querido Evangelho, né? E para que a gente possa dar início, vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos, apacentando os nossos corações, para que possamos nos conectar com os altiplanos celestes, instalando em nossa tela mental a imagem do meigo, terno e doce Rabi da Galileia, o Mestre Jesus. E com a sua imagem em nossa tela mental, vamos nos dirigir a Ele, dizendo: Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que nos é concedida de aqui estarmos em busca da tua misericórdia, do entendimento do teu evangelho, da conquista de novos valores que irão fazer com que tenhamos mais clareza na nossa busca. Abençoa, ilumina a nossa intenção, Senhor. Rogamos a Ti também que ilumine e abençoe o coração dos homens, para que eles possam abrir espaço para a Tua morada, modificando a sua jornada, exaltando o amor em detrimento do egoísmo e do orgulho. Rogamos ainda pelos nossos irmãos venezuelanos, que a luz dos amigos espirituais possa ampará-los, aqueles que sofrem perseguições políticas, oriundas da ditadura, oriundas do ego, da ganância, do poder, em que não medem consequências para subjugar os seus próprios irmãos. Ilumina toda a humanidade, Senhor, tão carente de Ti e da Tua luz. E rogamos ainda que permaneças conosco, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa imortalidade. Que assim seja. Pois é, meus irmãos, então hoje vamos conversar aqui um pouquinho sobre o homem de bem. O homem de bem que está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, e que traz os requisitos para a constatação de que o ser é um homem de bem. E abre a primeira colocação dizendo que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizesse. E assim segue esse item, colocando vários questionamentos para que a gente possa analisar se estamos seguindo. A maioria de nós ainda não consegue, atingir todos esses objetivos. Muitos ainda nem adentraram no começo, o que é natural, porque estamos ainda incipientes que somos no processo da evolução espiritual, ainda temos muitas dificuldades, ainda estamos no aprendizado para a transformação. E ainda depois de todos esses requisitos lidos, o final coloca
Kardec assim, não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz. Ou seja, precisamos trabalhar e não é pouco para atingir esse objetivo maior de nos tornarmos todos homens de bem, porque o dia que a gente se tornar homem de bem, a gente vai ascender para outros patamares evolutivos, né? A transição planetária estará consagrada. Mas a gente também pode buscar uma vertente um pouco diferente para analisar esse contexto, para entender também como é que funciona essa questão do homem do bem. E para que a gente possa entender melhor toda esta circunstância, a gente precisa fazer uma análise mais ampla das coisas, da história, de todo o processo que a gente vem vivenciando na nossa jornada evolutiva, né? A gente tem que analisar a questão da guerra e das religiões, né? A gente teve aí muitas guerras e muitas que envolviam as religiões, as perseguições, né, aos cristãos, a perseguição por parte dos cristãos a outras religiões. Então tem todo esse contexto, a Inquisição, tudo isso criou uma dissensão, né, da religião com a ciência, dificultando essa conexão. Se bem que nos dias atuais a gente vê até um movimento bem interessante de muitos que habitam na ciência já entenderem, aceitarem, profetizarem. Temos aí vários médicos espíritas, né? Temos a Associação Médica Espírita, então temos aí muita gente que já está aberta para a percepção do valor dos quesitos religiosos, né? E isso realmente é muito importante, né? A gente tem que analisar também que, na realidade, a religião tem o intuito de ligar a criatura com o Criador, né? Com Deus, com o Pai, né? Com o nome que você quiser dar, mas aquele, a inteligência suprema, a causa primária de tudo. Deus na nossa concepção e que estaremos através da religião religando-nos a Ele. Religando talvez seja um termo muito forte, porque Ele sempre esteve presente conosco, porque todos trazemos o germe, a semente da divindade em nós, mas nos afastamos do caminho, trilhamos outros caminhos, caminhos da matéria, o caminho dos apegos, dos vícios, e aí a gente se desvinculou. Então, a religação é nesse sentido de estreitar novamente os nossos laços. Como Jesus disse, eu sou, né, que estremeceu as bases de onde ele se encontrava quando ele disse isso. Por quê? Porque o eu sou foi a identificação que aquele que trouxe os 10 mandamentos para Moisés, quando questionado quem era ele, se identificou dessa forma: eu sou, né? E aí a identidade foi creditada a Deus. E quando Jesus diz eu sou, estremeceu as bases ali, né, de todos aqueles que ali se encontravam, relembrando essa questão dos 10 mandamentos de Moisés. Mas, evidentemente, Jesus não se identifica como Deus. Jesus cria a conexão para com Deus. Eu sou a conexão com o Pai. Eu estou com o Pai. Eu e o Pai somos um, como ele mesmo diz em outro momento, né? Então, Emmanuel traz uma colocação muito interessante quando ele classifica o termo da religião, né, e a religiosidade, né?
As religiões, ele disse que é como se fosse uma gota de orvalho que cai sobre a terra. Uma gota de orvalho sobre a terra tem um efeito muito pequeno, porque é uma vastidão muito grande para tão pouca água. Mas ele diz que a religiosidade é a gota de orvalho que cai sobre a folha. Então ela é mais direta, mais objetiva e tem um efeito mais intenso. Aí estaria a religiosidade, aí estaria a conexão com o Supremo, né? Com o sagrado. Né? Então, quando eu desperto para essa conexão, eu estou dentro da religiosidade. Quando eu vou para a igreja, para o centro, para o templo, para um local em que se professa, em que se comenta, em que se discute, em que se amplia o horizonte do conhecimento, é uma gota que está se derramando sobre a terra. Poderão algumas plantas ali crescer, outras não. Né? Mas quando eu estou na religiosidade, quando eu vou ao meu encontro, né? Porque é dentro de mim que habita o eu sagrado, que habita a divindade, quando eu faço esse movimento, aí eu estou sendo extremamente assertivo, eu estou sendo direto no meu objetivo de conectar-me com Deus. Então, essa diferença que Emmanuel traz e que ilustra bem, né, a questão das religiões, da religião e da religiosidade. Né? Mas nós temos também que falar sobre uma questão muito importante, que é o nascimento desse processo de dissensão entre samaritanos, né, e judeus. Porque a gente já vai falar no contexto. Dentro da história, a gente tem as 12 tribos de Israel, né, as 12 tribos de Judá, que depois do advento, né, de Salomão, elas se separam. São 10 tribos que formam e que vão para o norte, e que é aonde se encontra Samaria, e duas que separadas fundam o reino de Judá, Israel, que vão para Jerusalém. Então a gente há uma separação desse povo que era um só, né? Todos irmanados ali, as 12 tribos, aí houve essa separação, essa dissensão. Os egos com certeza devem ter funcionado nesse momento e um achou que era melhor e aquilo que a gente vê constantemente na nossa história. E aí houve essa separação e houve esse questionamento, né, de quem estava com a razão, quem era melhor, quem não era melhor. Né? E aí há um questionamento da salvação. Né? O doutor da lei, quando vai até Jesus, né, na sua última viagem até Jerusalém, e é muito interessante que essa viagem traz algumas peculiaridades. Jesus disse aos seus discípulos que precisava ir até Jerusalém, mas que era necessário que passasse pela Samaria. E era um caminho totalmente diferente do caminho habitual. Ir pela Samaria era muito mais tortuoso, mais difícil, mais longo o caminho. Normalmente, para ir até Jerusalém, se utilizava o litoral, que trazia suas aragens, seus ventos, fazendo com que o calor diminuísse, e também o percurso era muito mais tranquilo e menor. Mas Jesus disse que precisava ir por Samaria. E é um hábito que, segundo Arthur Valadares, até hoje permanece, de que os viajantes
vão até os moradores daquele local em que se encontram pedir acolhida, pedir para ter dormida, para alimentação, para passar a noite, enfim. Ainda é habitual esse tipo de procedimento. Aí Jesus pediu que João e Tiago, né, os mais jovens, mais fortes, fossem à frente do grupo para solicitar esse apoio, solicitar esse alojamento para os moradores. Passado algum tempo, João e Tiago voltam e aí se reúnem com Jesus e dizem a ele que não haviam conseguido um acolhimento, que haviam rejeitado e que haviam até expulsado eles da cidade. E aí dizem a Jesus: Senhor, queres que oremos, pedindo que uma nuvem de fogo se abata sobre essa cidade, consuma tudo e mate a todos os seus habitantes? Aí eu confesso que nesse momento, quando tive contato com essa passagem, eu até achei que eu não estava tão ruim na foto, né? Imagine, 3 anos vivendo, comungando evangelicamente com Jesus, fazendo os evangelhos no lar, na casa de Pedro, todos ali reunidos, vendo a postura de Jesus, as atitudes de Jesus, e ainda tinham esse tipo de pensamento, né? Então, de certa forma, é um conforto para nós que ainda estamos aí nessa erraticidade que vivemos aqui através dos nossos equívocos, né? Mas aí já não temos mais a mínima possibilidade de desejar tal coisa, com certeza, né? E Jesus vira-se para os dois e fala: Tiago, João, vocês convivem comigo há 3 anos e ainda não aprenderam que o Filho do Homem veio para salvar, não para condenar? E aí seguem e chegam até Jerusalém. Lá, o doutor da lei se aproxima de Jesus e pergunta a ele o que é necessário para ser salvo. E é importante também falar que nem todos aqueles que se aproximavam de Jesus para questioná-lo tinham interesse de levá-lo ao erro. Muitos tinham interesse de ampliar o conhecimento, de buscar mesmo a informação. E aí, neste caso, ao que parece, era uma dessas situações em que verdadeiramente o doutor da lei vai em busca do conhecimento. E essa questão do ser salvo é uma questão muito interessante, né? Porque o que é necessário para eu me salvar? O que é necessário para você se salvar, né? Jesus, que usava a maêutica, né? Que era uma maneira de falar que Sócrates já trazia, que significa dar luz ao conhecimento, né? O verdadeiro significado em grego, que é de parteira, né? E a mãe de Sócrates era parteira, né? Aquele que traz a luz, dá luz ao conhecimento, no caso, é o que significa maêutica. E Jesus utilizava a maêutica, né? Então, ele não só utilizava, como ele respeitava o conhecimento daqueles com quem ele estava conversando. Ele não impunha, né, a sua imensa sabedoria com o intuito de humilhar a ninguém. Ele esperava que a pessoa se pronunciasse para, dentro daquilo que ela tinha de conhecimento, ele pudesse dar continuidade no diálogo, ao nível do seu interlocutor, né? Porque de nada adianta, ou adiantaria no caso dele, ele colocar toda a sabedoria dele para espíritos como nós, por exemplo,
que era a maioria daquela época, extremamente ignorantes, muito mais ignorantes do que somos hoje, que ainda temos uma dificuldade muito grande de entender a Jesus nos dias atuais. Ainda não temos profundidade de conhecimento nas suas parábolas, nas suas passagens, porque ele é um ser muito profundo. É um Cristo de Deus, que já era Cristo quando da criação do planeta. Então, ele respeitava e ainda respeita, né, a nossa ignorância. E aí, quando o doutor da lei pergunta o que é necessário para ser salvo, ele dá uma resposta perguntando ao doutor da lei: o que está escrito e como entendes? O que está escrito na lei e como a entendes? E aí, o doutor da lei, né? E é interessante abrir um parênteses nessa passagem, né? Porque muitos acreditam que Jesus foi quem sintetizou os 10 mandamentos em dois. Mas, na realidade, quem fez dessa forma, né, foi Hilel, que era o avô de Gamaliel, que, por sua vez, era o mentor espiritual de Saulo e de Estevão. Né? O mentor espiritual encarnado de Saulo e Estevão. Então, Hilel foi quem sintetizou. Né? E aí, o judeu responde para Jesus, né, o que está escrito na lei: que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todas as suas posses, manifestas em obras concretas. E aí a gente pode entender melhor, que foi o meu caso, essa questão do dízimo, né? Que é de todas as tuas posses. Então você doa, não para Deus, mas para a obra de Deus, né? Porque Deus, na realidade, não necessita, né, de nenhuma doação material. Mas essa doação material tem o sentido de redirecionar essa ajuda para os mais necessitados, tornando-se uma prática da caridade. E aí ele disse o primeiro e depois, em seguida, o segundo mandamento: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus volta-se para ele e disse o bem, faça-o e se salvará. Mas o judeu, por uma questão inclusive social, questionou a Jesus quem era o seu próximo. E por que ele fez isso? Porque no conceito, na visão judaica da época, o próximo era aquele que estava intimamente ligado. O pai, a mãe, os filhos, a esposa, os irmãos, poucos outros amigos, e pronto, e terminou esse círculo de próximo. Fugiu daí, não existia o próximo. Né? E aí Jesus vai, com a sua profunda sabedoria, e responde a ele em forma de uma parábola. E para que a gente possa entender essa parábola, é muito importante voltar àquele processo. Lembra que a gente falou da separação das tribos, que 10 foram para o norte e formaram a Samaria, e 2 para o sul que formaram Jerusalém, os judeus. Eles tinham, assim, os judeus tinham um ódio muito grande dos samaritanos. Os samaritanos, né, além de erguer um templo próprio, onde eles adoravam a Deus, eles também cometeram um crime muito grave para com os judeus no Templo de Jerusalém.
eles espalharam cadáveres pelo templo, que era uma agressão à época terrível, imperdoável. E aí criou-se realmente uma dissensão cruel entre ambos. Os samaritanos eram considerados hereges e, inclusive, era comum os judeus se dirigirem a eles dizendo raca e cuspindo, virando a cabeça e cuspindo, né? Então, era uma briga ferrenha. Temos até uma passagem, né, que Jesus condena isso. Mas, quando o doutor da lei, o judeu, pergunta a Jesus o que é, quem é o próximo dele, Jesus narra uma parábola e diz que um viajante que descia de Jerusalém para Jericó, e é importante entender por que se descia de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém era considerado o ponto mais alto, espiritualmente falando-se, do planeta. Então, todos que saíssem de Jerusalém para algum lugar estavam descendo. Todos que iam para Jerusalém estavam subindo. Mesmo que viesse do Himalaia, que é infinitamente mais alto, ele estaria subindo, né? E Jericó representava materialidade. Então, aquele que saía de Jerusalém para Jericó, ele estava descendo dos altiplanos, do ponto mais alto, espiritualmente falando-se, para o plano da matéria, o plano mais grosseiro. E aí ele narra que esse viajante descia de Jerusalém para Jericó quando foi tomado por assaltantes, que o deixaram desacordado e seminu. E olha a inteligência, a capacidade, né, de Jesus. Ele diz desacordado e seminu. Lembra de Tiago e João que foram para Samaria pedir acolhida? Pois é, eles foram identificados pela fala e pelas roupas como judeus. A indumentária era um delator, no caso, né? Porque entregava de onde era. Então, nós vemos que esse ser está lá, desacordado, não tem como falar e ser identificado pela sua fala. E estava ainda seminu, ou seja, não poderia também ser identificado pela sua indumentária. E aí, vem descendo de Jerusalém um sacerdote que olha e passa ao largo. E por que ele passou ao largo? É evidente que há uma motivação. Ele vindo de lá, e ele estava trazendo também as doações que ele havia recebido, o dízimo, alimentos que ele ia levando para partilhar com seus familiares, ele tinha todo um preparo que havia sido feito para poder exercer sua função de sacerdote em Jerusalém. E esse preparo exigia um tempo e também um dispêndio financeiro para que ele pudesse atingir o estado de pureza. E havia um detalhe: se ele se aproximasse de um moribundo, ele estaria profanando todo esse processo que ele vivenciou. Aí ele teria que refazer tudo isso, teria que dispensar todas as doações que havia recebido, porque elas também estariam contaminadas por essa energia, e ainda passaria, né, pela humilhação de ter sido reconhecido como um sacerdote que quebrou, né, os paramentos, que quebrou os rituais, né, e isso iria ficar muito ruim para ele. Como ele olhou, ele não sabia se estava ou não, ele seguiu adiante. É evidente
que o compromisso maior deveria ser para com o próximo, mas não foi o que ocorreu. Logo em seguida, vem o levita. O levita é um assistente, podemos assim dizer, que também participava das cerimônias, também recebia o seu dízimo, suas doações, e estava tão comprometido como o sacerdote. Olhou, falou: Poxa, o sacerdote que estava de cavalo, né, estava a montaria, porque uma distância dessa, o sacerdote no seu nível de social, não caberia a ele caminhar aquela jornada toda. Então ele estava no cavalo. Se o sacerdote que estava a cavalo não atendeu, não socorreu, não seria o levita que a pé iria fazer alguma coisa. Seguiu o seu caminho e passou ao largo. E aí, narra Jesus, vem um samaritano. Ele não diz se ele estava descendo ou se ele estava subindo. Ele apenas apareceu. E aí, vendo aquela cena, desce do seu cavalo, cuida daquele irmão que estava desacordado, ferido, passa azeite e vinho nas suas feridas, pensa, põe no seu cavalo, leva para a estalagem, pede ao estalajadeiro que tome conta daquele ser e que, se fosse necessário mais alguma despesa, que ele a fizesse, porque na volta o samaritano iria lhe restituir. Olha que coisa interessante, né? Aí, nesse contexto, a gente para analisar a postura do samaritano, porque ela não é tão simples quanto a gente possa imaginar apenas analisando o texto. Temos que analisar que quando o samaritano se dispõe a ajudar aquele a quem ele nunca tinha visto e não conhecia, ao seu próximo, ele começa por correr risco, porque ninguém garantiria que não houvesse ainda a presença dos assaltantes ali nas imediações, esperando alguém chegar. Então ele corre o primeiro risco. Ele utiliza o azeite e o vinho, que eram considerados, né, instrumentos sagrados e usados também no templo. Olha que interessante, né? Então, no templo, o sacerdote, o levita, utilizavam o azeite e o vinho, né, no cerimonial do templo. E ele utiliza esses frutos sagrados da uva e da azeitona, o azeite e o vinho, para curar as feridas daquele que ele encontrou, né? Quando ele faz esse trabalho de pensar as feridas, ele coloca esse ser sobre a sua montaria. E aí, num gesto de submissão, ele sai guiando o seu cavalo com aquele que ele nunca viu antes deitado na sua montaria. Então aí a gente vê que ele demonstrou o amor por Deus, porque amar a Deus é amar a toda a sua criação, os animais, os vegetais, os minerais, a tudo aquilo que está no nosso planeta e que é oriundo da misericórdia divina,
que aqui está para nos favorecer de alguma forma. Então, quem ama a Deus, ama toda a sua criação. E ainda mais aos seus irmãos racionais, né? Então, ama ao próximo. Ele executou com galhardia esse amor de todo o coração, né? De toda a sua alma, e utilizou todas as suas posses, o vinho, o azeite, o cavalo, o dinheiro para pagar a estalagem. Se comprometeu ainda para, se necessário fosse, colocar mais dinheiro para poder resolver a questão, né, da cura daquele nosso irmão que foi tomado de assalto. E ainda consagrou, né, de forma concreta todas essas obras. Amou o seu próximo como amou a ele mesmo. Porque quem ama o outro, né, primeiro precisa amar-se. Só damos aquilo que temos. Se eu não me amo, eu não consigo amar o meu semelhante. E hoje, na nossa humanidade, o que mais vemos é essa situação, a situação do desamor, que nos leva a este caminho tortuoso do egoísmo, que está tão exacerbado nos dias atuais, que nos leva a agir de forma desumana, cruel, perseguindo o nosso semelhante, tentando escravizá-lo para que ele faça aquilo que queremos, não a vontade do Pai, que jamais foi a de fazer com que o ser sofresse. É verdade que aqui nos encontramos num plano de provas e expiações, onde precisamos reparar as nossas atitudes equivocadas do passado. Mas é verdade também que o sofrimento não é necessário, que a condição mínima, básica, para que tenhamos uma vida minimamente condizente, deveria ser dada para todos, para que através do amor, através do conhecimento libertador, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Com dignidade, tendo moradia, saúde, tendo condições de ampliar o horizonte do conhecimento através do estudo e as outras coisas necessárias para a nossa sobrevivência digna deveriam ser dadas para todos. E aí a gente não teria tanto problema com a insegurança que está instalado, com os ataques, principalmente aqui no nosso estado da Bahia, dos traficantes que, além de deturparem, além de fazerem com que muitos que consomem as drogas percam suas vidas, as suas existências. A vida é o complexo de todas as existências, mas que percam a existência, né, que acabem incorrendo no erro, acabem incorrendo no vício. É lógico que já trazem isso, mas essa ajuda que esses nossos irmãos equivocados dão é muito grande, né? Então, eles têm um comprometimento muito grande, além da crueldade, né, da maldade, da perversidade que esses nossos irmãos têm. Infelizmente, vivemos tudo isso, meus irmãos, pelo desamor. Porque se tivéssemos amor ao nosso semelhante, se vivêssemos aquilo que Jesus nos ensinou, se vivêssemos os dois mandamentos, nós não estaríamos passando por essas situações tão desagradáveis que vivemos nos dias atuais. Mas, infelizmente, ainda levaremos algum tempo para despertar a necessidade da nossa transformação
despertar a necessidade do entendimento. O que é que nós estamos entendendo do Evangelho de Jesus? Como é que a gente está lendo esse Evangelho? Como é que a gente está executando essas obras concretas que Deus espera de nós? Todos nós ainda estamos no débito para com o grande trabalho necessário para a transformação que nós devemos executar. Tivemos recentemente o desencarne do nosso irmão André Luiz Peixinho, que deixou uma obra magnânima, que ajudou a tantas pessoas, que tanto fez, que com certeza foi um homem de bem enquanto encarnado e continua enquanto espírito, porque inclusive já tem mensagem que ele mandou por meio de Divaldo Franco, falando que está na equipe de Joana de Ângeles, trabalhando já, pronto, porque quem preparou o campo para o futuro, quem aqui fez, chega lá sem maiores demoras e delongas e começa a executar o seu trabalho, porque a vida continua, que é um filme maravilhoso de André Luiz, que está aí no YouTube, você pode assistir, se ainda não assistiu, ou rever, se já assistiu uma vez, e vai ver que a reencarnação, a continuidade da vida é um fato inequívoco. E quem sabe até André Luiz Peixinho não reencarnará para participar ainda junto a nós desse projeto, desse processo da transição planetária que se aproxima com grande velocidade, né, para que a gente possa transformar as nossas atitudes, transformar a nossa existência, para que o amor possa vencer essa situação de desaire, essa situação de depressão, essa situação de sentimento de culpa que a nossa humanidade está vivendo, com essas nuvens que ainda pairam sobre nós, mas que irão modificar-se, que irão se transformar à medida que nós nos transformemos, porque o problema não está lá, o problema está aqui, é em nós, é aqui que a mudança precisa começar, através do autoconhecimento, através da meditação, através da conexão com o eu sagrado, com o Deus que habita em mim, porque Ele está habitando a cada um de nós. O Criador incriado habita dentro dos nossos corações. E Jesus veio, a pedido do Pai, demonstrar o caminho para que a gente pudesse evoluir, para que a gente pudesse superar as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, através da lei do amor, né? A lei do amor que, quando praticada, fará com que aquele que, mesmo estando encarnado, mas que a pratique, fará com que ele levite ainda nesse próprio planeta. Olha aqui que energia maravilhosa, intensa, que a gente precisa despertar, que a gente precisa conhecer, que a gente precisa vivenciar. Então, é este o caminho. E aí, finalizando a entrevista do doutor da lei com Jesus, o Jesus, ao final da parábola, pergunta: quem foi que amou ao seu próximo? Quem foi que praticou o amor ao próximo? E aí o judeu disse a Jesus: foi aquele que socorreu o seu próximo. E aí Jesus disse: então, vás e faça o mesmo, e serás salvo. Jesus realmente um ser maravilhoso, de uma sabedoria que ainda estamos tão distantes de reconhecer, de perceber, de nos aprofundarmos nela, porque ainda somos pequenos nesse projeto, mas estamos a caminho do crescimento
estamos a caminho a cada passo que damos, a cada melhora que fazemos, a gente está evoluindo. Mas para que possamos melhorar, necessário é, digo novamente, o autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que vai mostrar a nossa essência, que vai mostrar os nossos defeitos, as nossas virtudes, para que possamos contrabalancear com as virtudes os defeitos. Fortalecendo a virtude, nós vamos reduzindo o defeito. É como na balança. Quanto mais peso se coloca num prato, mais ele desce, mais se fundamenta, mais se estrutura. E aquele que está mais leve sobe, né? Então vamos acender os nossos defeitos para o céu, para sublimá-los e vamos fortalecer, como nos recomenda Jesus, na construção da casa. Vocês se lembram? A casa precisa ser erguida sobre a rocha. Então, o peso que a gente colocar sobre a rocha será sustentado, mas aquela casa que se ergue sobre a areia não permanecerá, porque os ventos, as águas virão e levarão embora. Então precisamos construir a rocha das nossas boas ações, construir a rocha das nossas obras em favor do nosso semelhante, para que tenhamos sempre o amparo, para que tenhamos sempre a força necessária para superar as nossas imperfeições e, através do amor, cobrir a multidão de pecados que ainda possamos trazer. Então, que a gente possa olhar essa história do bom samaritano como o índice mais simples e mais fácil de atingir a condição de homem de bem. Facilitou agora? Agora ficou mais palatável, ficou mais fácil de cumprir esse objetivo, né? Foi bem sintetizado. Veja como ele, o samaritano, se transformou no homem do bem à medida que ele praticou os 2 mandamentos que o nosso Iléu havia deixado e que Jesus ressaltou com tanta propriedade. Aí a gente, cumprindo esses 2 mandamentos, estaremos solidificando a nossa jornada pelo caminho do bem para a transformação em homens de bem. Tá certo, meus irmãos? Espero ter, com essa nossa conversa, com esse nosso bate-papo, ter esclarecido um pouco mais, ter trazido mais luz, ter trazido a oportunidade da reflexão para que, através dela, a gente possa continuar a nossa jornada evolutiva. Vamos então fazer a nossa oração, finalizando o nosso trabalho. Jesus amado, mestre amigo, gratos estamos pela oportunidade de falar e ouvir sobre o teu Evangelho. De estarmos, Senhor, nos remetendo a essa época, a esse momento em que tu estiveste entre nós. É que, infelizmente, ainda não tínhamos maturidade, ainda não tínhamos sabedoria para compreender-te. Mas hoje, Senhor, hoje já vislumbrando de forma diferente as tuas palavras, sabemos que tu és verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida, e que, através de ti, seguiremos ao Pai. Fica conosco, Jesus, pois a tua presença é indispensável para a nossa caminhada. Fortalece os nossos corações e faz com que possamos continuar a seguir-te, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa imortalidade.
Que assim seja. Que a paz de Jesus possa adentrar em todos os nossos corações. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima, meus irmãos.